Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO da GG Contabilidade e o tema do vídeo de hoje é a DIMP, a Declaração de Informação dos Meios de Pagamento. Se você é infoprodutor e você ainda não ouviu falar disso, meu amigo, eu te recomendo que você preste atenção até o final desse vídeo, porque isso pode implicar sérios riscos tributários para o seu negócio digital. E ninguém melhor do que um infoprodutor digital para poder te explicar sobre como que funciona as características dessa nova obrigação acessória que o governo trouxe para as plataformas como a Hotmart, a Eduz, Monetize e por aí vai. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a não pagar imposto de maneira desnecessária. E se você trabalha com coprodução na Hotmart, é mais um alerta vermelho para você ficar comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender são as obrigações acessórias. Toda empresa precisa enviar obrigações, que no caso são informações da sua empresa para o governo todos os meses. E até então, como que funcionava? Até então, as plataformas de pagamento como a Hotmart, Eduz, Monetize, Kiwify e demais plataformas, elas tinham as mesmas obrigações de uma empresa comum. Não tinha particularidades igual teve agora. Só que aí o governo entendeu que está tendo um movimento financeiro muito grande no mundo dos infoprodutores. E aí ele já abriu o olho e começou a fiscalizar isso de uma forma mais eficiente. E aí, para poder fiscalizar de forma mais eficiente, foi criada a DIMP, que é a Declaração de Informação dos Meios de Pagamento. Como que funciona a DIMP? Basicamente, ela é responsável por informar de forma detalhada os ganhos dos infoprodutores, tá? Então isso aqui abriu muita brecha para as plataformas trabalharem de formas diferentes. Ou seja, cada plataforma agora ela tem uma metodologia para poder trabalhar, entendeu? Eu vou começar falando da Hotmart, que é a grande campeã das plataformas, ela é a mais utilizada e é onde teve mais bafafá a respeito de como que ela está enviando as informações para o governo, tá? Então, cada plataforma está enviando as informações de uma determinada maneira. Ou seja, cada plataforma pode assumir um posicionamento completamente diferente das outras. Cada plataforma vai trabalhar do seu jeito. E aí, o que você tem que entender para poder não tomar prejuízo com isso? Eu vou te dar um exemplo muito simples da Hotmart, como que ela se posicionou. Então, como que está funcionando hoje na Hotmart? Vamos pensar no seguinte exemplo. Você vende um curso do mercado financeiro por R$ 997. E aí o seu cliente comprou esse curso por 12 de 110 centavos, por exemplo, tá? E aí, se a gente for colocar na calculadora, 12 multiplicado por 110 centavos. Isso dá um valor de 1.201,20 centavos. Ou seja,
Em juros foi gerado um valor de R$ 204,20. Correto? Tá acompanhando o raciocínio comigo, empreendedor? Vambora. Se eu ganhei R$ 204 de juros, o que a Hotmart vai fazer, tá? Então, nesse caso aqui, exemplo, você fez 10 vendas. Ou seja, R$ 997 multiplicado por 10, você gerou um valor de R$ 9.070, R$ 9.970. Porém, o valor total de vendas, ele vai ser R$ 12.010,20, né? Eu vou multiplicar 1.201,20, eu multiplico por 12. E aí eu vou achar o meu valor total. Porém, como que funciona a tributação do governo? Normalmente os infoprodutores, eles pagam 6% de imposto em cima das suas vendas. E como que ficaria esse 6% de imposto nessas duas realidades? Acompanha o raciocínio comigo. Então vamos lá fazer a conta junto. 9.970 multiplicado por 6%. A gente teria aqui um imposto, né, que é o DAS. Para quem não sabe, DAS é um imposto mensal que todo empreendedor deveria pagar, principalmente para quem ganha esse valor aqui de aproximadamente R$ 10.000 por mês. Ou acima dos 10 mil, já faz muito sentido você ter empresa. Então aqui o DAS ele vai ficar R$ 598,20. R$ 598,20. E aqui a gente já vai ter um valor de DAS de R$ 720,61. E aí você vai pagar R$ 122,41 a mais de juros. Arthur, só isso de dinheiro? É, só isso. Mas, como o mercado digital é sem fronteiras, se a gente está falando de um 6 em 7, eu já posso botar um zero aqui. Você já economiza R$ 1.220. Já paga uma mini viagem, né? Uma viagenzinha próxima aí da sua cidade, já paga. E aí, se você é um cara para frente no digital, que está buscando, por exemplo, um 7 em 7, eu já estou falando de uma economia de R$ 12.200. Então, de verdade, por mais que o valor não seja muito caro, essa pequena diferença de você pagar imposto em cima dos juros muda muito o seu cenário tributário. Então, tem que tomar muito cuidado com as vendas da Hotmart. E aí tem um outro ponto que é importante falar que muitos infoprodutores não sabem ainda, que são as notas fiscais. Toda venda de curso, você precisa emitir uma nota fiscal para o seu cliente. Sem exceção. Principalmente se você trabalha com pessoa jurídica, com uma empresa, com CNPJ, que eu espero que seja o seu caso. Se não, você precisa provavelmente fazer a abertura do seu. Então, cara, toda venda de curso, você é obrigado a emitir uma nota fiscal para o seu cliente. E aí, na hora de você emitir essa nota fiscal, se você está na Hotmart, você vai emitir a nota nesse valor aqui, de R$ 1.201. Só que se você estiver em uma outra plataforma, por exemplo, que não declara os juros como parte do seu ganho, aí você vai ter que colocar R$ 997 na nota. E é por isso que é importante você ter uma contabilidade que entenda sobre o seu mercado, para que eles não cometam esse tipo de erro básico que pode fazer você pagar mais impostos de forma desnecessária. E uma outra coisa que você tem que ter muita atenção em relação a essa mudança é a coprodução.
Como que funcionava antigamente a coprodução? Antigamente, a Hotmart fazia um split na informação dos ganhos do infoprodutor e do coprodutor. Ou seja, ela informava, por exemplo, para o governo que 50% dos ganhos foram do infoprodutor e 50% do coprodutor. E agora, com essa nova mudança, ela não faz mais isso dessa maneira. Tanto que qual que era a prática comum do mercado? A produção, ou seja, o expert, ele emite metade das notas, se a negociação for 50-50, e a coprodução emite a outra metade das notas. Era assim que funcionava antigamente. Então agora funciona da seguinte maneira. A Hotmart informa o governo que todos os ganhos do lançamento serão do infoprodutor. E o coprodutor precisa emitir uma nota para o lançador, gerando assim uma bitributação. Então eu vou pagar imposto na hora que eu vendo aqui como infoprodutor e o meu coprodutor vai pagar impostos novamente sobre a mesma venda. Então, a partir do momento que você não entende sobre as mudanças da DINP, você está correndo sérios riscos. E é por isso, inclusive, que você precisa de uma contabilidade que entenda o mercado digital. Eu só entendo esse conceito porque eu vivo o mercado digital, eu também sou infoprodutor. Porque se eu não fosse, provavelmente eu poderia estar desligado também desse assunto. Principalmente porque envolve temáticas muito focadas no nosso nicho. Então, é por isso que eu te recomendo, fale com os nossos consultores para que você tenha a melhor orientação para poder cadastrar os seus produtos, escolher a sua plataforma e não correr riscos tributários. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.